Olá a todos, sou José Cristochic, aluno do curso de Agronomia da Unijuí. Estou cursando então a disciplina de Plantas de Lavoura 2, ministrada pelo professor Ivan Ricardo de Carvalho, e hoje então eu vou falar um pouco da cultura do coentro. Ela é amplamente utilizada na culinária brasileira, ela ainda é considerada uma cultura de fundo de quintal, adapta-se aos mais diversos climas, o equatorial, mediterrâneo, subtropical e temperado e tropical. As suas folhas frescas são utilizadas para temperar e adornar pratos à base de peixes, aves, feijão, legumes e ainda saborizar pães, biscoitos, linguiças e salsichas, até saladas. É uma planta de ciclo anual, uma herbácea com raízes delgadas, muito ramificadas e caules eretos, glabros, cilíndricos e ramificados na parte superior. Chega a alcançar então uma altura de 30 a 60 centímetros, onde cada ramo então termina com uma inflorescência do tipo umbela. A cor do caule é verde e por vezes pode se tornar vermelha ou violeta durante o período de floração. Coriandrum sativum, então é uma espécie olerícola da família Apiaceae e ela inclui então plantas conhecidas como a salsa, a cenoura e a erva doce, sendo nativa então da região mediterrânea. Temos problemas relacionados ao baixo vigor de sementes e ao estabelecimento da cultura, além da presença de doenças, que são uma constante nessa espécie, e ainda temos poucos estudos referentes a esses problemas. Poucas cultivares de coentro, então, estão disponíveis para os produtores. Em algumas regiões, então, são utilizados cultivares locais, de origem desconhecida, e onde as sementes são produzidas pelos próprios agricultores. Devido à ausência, então, de trabalhos de melhoramento genético com a espécie, as cultivares que estão disponíveis, elas são utilizadas em várias regiões geográficas, sem considerar as suas possíveis diferenças e desenvolvimento nesses diferentes ambientes. Como forma de implantação, então, ele se adapta muito bem a todos os climas, mas eles preferem climas mais temperados. Para o cultivo do coentro, então, as sementes devem ser depositadas em locais definitivos, com espaçamento de 30 centímetros entre cada fileira e 10 centímetros entre si. A cultura, então, ela é adaptável a diversas condições edafoclimáticas. Trata-se, então, de uma planta de dias longos, com grande capacidade de adaptação, desenvolvendo-se em quase todos os tipos de climas, sendo quentes, frescos e moderadamente frios. Climas quentes levam a planta, fazem com que a planta floresça rapidamente, com o desenvolvimento da folhagem reduzido. Isso não é muito bom para quando você quer produzir folhas. A cultura, então, do coentro, ela não tolera valores de precipitação elevados em períodos de muita umidade. Ela prefere, então, níveis de precipitação regulares, sem encharcamentos, tolerando curtos períodos de seca. E durante a primeira fase do seu desenvolvimento, com temperaturas amenas de 18 a 25 graus, elas favorecem a emissão de folhas, e elas proporcionam um desenvolvimento satisfatório das plantas, das partes vegetais da planta. O aumento da temperatura, assim como do fotoperíodo, favorecem a floração, iniciando-se assim a segunda fase do ciclo vegetativo da planta, que é a floração, a frutificação e a maturação, sendo indispensável quando a cultura se destina à produção de fruto, à produção de sementes. Ela multiplica-se facilmente por sementes e o ciclo até o início da colheita de 50 dias no verão e 70 dias no inverno. As sementes, então, devem ser colhidas dos frutos bem maduros, já marrons e secos. Ela é uma cultura que necessita de água durante todo o ciclo de produção, sobretudo durante o período de semeio até 2 a 3 semanas após a emergência das plantas. Em geral, o método de melhor funcionamento é a irrigação por aspersão. O plantio é feito em canteiros definitivos, com uma altura de 30 a 50 centímetros e a uma largura de 90 a 1,10. E recomenda-se, em média, então, a utilização de 25 quilos de sementes para plantar 1 hectare, sendo espaçamento de 0,2 metros entre linhas e 8 centímetros entre plantas. Os tratos culturais, então, são a adubação de cobertura e o controle de plantas daninhas, que acabam competindo por luz e nutrientes. É uma cultura que não sofre muitos danos causados por insetos ou doenças, então não existem produtos químicos registrados para essa hortaliça. Aqui a gente então tem umas imagens demonstrando os mais variados cultivos, sendo na casa de vegetação no sistema hidropônico, em canteiros a céu aberto e também até em ambientes menores, como produção dentro de potes.
O manejo nutricional, então, segundo o manual de calagem e adubação, para as doses de nitrogênio variam de 50 a 120 kg por hectare, de acordo com a matéria orgânica obtida na análise de solo. Recomenda-se, então, aplicar um terço dessa dose de nitrogênio durante a implantação e o restante em cobertura após 30 dias. E após cada corte, fazer uma aplicação, então, de 50 kg de nitrogênio em cobertura. Para adubação de fósforo e potássio, os valores vão variar de 30 a 110 kg para os dois, variando dos resultados da análise de solo. Para o cultivo nos anos subsequentes, então, recomenda-se utilizar quantidades de fósforo e potássio para os níveis altos, então 30 quilos para os dois. E essa adubação, então, ela deve ser realizada da seguinte maneira, aplicando o total de fósforo e 2/3 de potássio na base e 1/3 de potássio na cobertura juntamente com o nitrogênio. A adubação química, então, ela pode ser substituída por fontes orgânicas, como esterco bovino, cama de aviário, esterco de peru, cama de aviário fervida, e a aplicação de cálcio via foliar a partir do início do florescimento, ela vai favorecer a boa formação das sementes, quando o cultivo é destinado à produção de sementes. O manejo de plantas daninhas, então, ele é muito importante porque elas competem por água, nutrientes, luz e espaço, e ainda servem de hospedeiras para insetos e doenças, além de liberar substâncias químicas que, através da alelopatia, podem prejudicar o desenvolvimento da cultura. O método preventivo, então, consiste em evitar a entrada dessas mesmas, fazendo a limpeza prévia das ferramentas que são utilizadas, e quando já há incidência dessas plantas daninhas, ideal é removê-las utilizando algum método de controle que não prejudiquem esse ecossistema, podendo ser feito controle físico ou mecânico, fazendo-se a capina ou arranque manual das plantas, ou utilizando, então, o manejo biológico com animais, insetos que se alimentem dessas plantas, ou até mesmo fungos. As principais plantas daninhas, então, que acometem a cultura do coentro são o capim português, o bredo fino, o caruru de espinho, a beldroega, o algodãozinho, a algarroba e a roseta. O manejo, então, de insetos pragas, os principais que ocorrem na cultura do coentro são os pulgões, atripes e ácaros. Os ácaros adultos, então, eles são pequenos, medem de cerca de 0,3 a 0,5 milímetros de comprimento e apresentam uma coloração esverdeada e são quase invisíveis a olho nu. Eles vivem em colônias na parte inferior das folhas, onde eles tecem pequenas teias, acabam causando danos pela sucção da seiva e podem ocorrer um amarelecimento generalizado da lavoura, ocasionando perda de folhas e redução do crescimento das folhas novas e ainda atrás no desenvolvimento dessas plantas. Os pulgões, então, são insetos pequenos, são sugadores de seiva e infestam as folhas, e especialmente a face inferior, e vivem em colônias. Nas condições climáticas, então, nossas aqui, sua reprodução ela ocorre por partenogênese telítoca, sem a participação do macho, então todos os indivíduos gerados serão fêmeas, e isso pode ocorrer por todo o ciclo da cultura, sendo uma multiplicação extremamente rápida. O Tripes, então, é um inseto que pode provocar sérios problemas na cultura. Ele acaba transmitindo o vírus da vira-cabeça, que, dependendo da proporção e incidência, pode acabar com uma área de plantio. O manejo de doenças, então, como não há pesticidas registrados no mapa para o uso da cultura, o controle das doenças em insetos vetores ele deve ser feito por meio de medidas preventivas, principalmente com os métodos culturais. Por ser uma hortaliça relativamente rústica e de ciclo curto, o coentro é acometido por poucas doenças, e dentre elas são destaques o tombamento de mudas, os nematóides e a queima das folhas, e podem ser limitantes na estação chuvosa ou durante anos de cultivo mal manejado. Outras doenças menos frequentes causam danos econômicos apenas se ocorrerem em cultivares muito suscetíveis ou sob condições ambientais muito favoráveis para o seu desenvolvimento. O tombamento das mudas, então, ele é causado pelo fungo Alternaria, Rhizoctonia, ou por espécie de homiceto do gênero Phytium. Ocorrem geralmente, então, em reboleiras, com maior frequência em solos encharcados e nas épocas mais quentes do ano. O mofo branco, ou a podridão de esclerotínia, é uma doença rara em cultivos comerciais de coentro, mas ele vem sido observado, então, em cultivos sob pivô central, visando a produção de sementes na região do Cerrado. Os sintomas aparecem, então, normalmente em reboleiras, na época do florescimento, quando as plantas cobrem praticamente toda a superfície do solo.
Os tecidos da planta mais próximos ao solo apodrecem e, sob a alta umidade, aparece então um micélio branco nos órgãos infectados. A queima de alternária, então, ela é a principal doença do coentro na estação chuvosa e quente do ano. Ela é causada pelo fungo alternário, que também é capaz de provocar queima da folha da cenoura e da salsa. Esse fungo, então, ele ataca as folhas e causa manchas em condições favoráveis, acabam progredindo para uma queima da folha e destruição dos órgãos aéreos dessa planta. O ídium também é uma doença pouco comum do coentro no Brasil, e ele ocorre quando esse é plantado em hidroponia, sob condições protegidas através da plasticultura, ou quando é produzido nas estações secas do ano. A doença vira-cabeça, então, ela foi observada em plantios de coentro cultivado para obtenção de sementes em Petrolina, Pernambuco, mas ainda há poucos relatos. As plantas, então, de coentro, elas podem ser atacadas por diversas espécies de nematóides. Os que causam maiores problemas pertencem ao gênero Meloidogine incógnita e javanica, e Rhotilenculus reniformes. As espécies Meloidogine induzem, então, a formação de galhas nas raízes, e isso apresenta sintomas de nanismo, e além disso, o amarelecimento e a deficiência de nutrientes é notado na parte aérea, se dá pelo fato do comprometimento das raízes em absorver a água e os nutrientes. Falando um pouco de colheita e pós-colheita, então, a redução da taxa transpiratória é essencial para a manutenção da qualidade do pós-colheita, se tratando das folhas. A rápida remoção do calor através da técnica de pré-resfriamento, ela proporciona uma redução da taxa transpiratória e ela é muito utilizada em frutas e hortaliças. As folhas de coentro, então, são suscetíveis à rápida desidratação logo após a colheita. E para o cultivo de sementes, então, a colheita é realizada a partir do momento em que 50 a 60% dos frutos apresentam uma cor amarelo dourado ou pardo, podendo então ter rendimento de 600 a 1.800 quilos por hectare, dependendo então da cultivar utilizada. Aqui então eu tenho umas referências que foram usadas na elaboração desse trabalho. E o meu muito obrigado.